Graça e paz a todos. Nós estamos juntos nessa caminhada, a Bíblia em um ano, e é muito bom poder ter você aqui. Nós temos tido muitas respostas de oração nesse tempo. Nós temos acompanhado o crescimento do avanço na palavra de Deus e aquele de crescimento que tem trazido ao nosso coração em poder estar dia após dia lendo a nossa Bíblia e ouvindo um pouco nos vídeos. Eu quero convidar você que também tem recebido esse material, que você possa continuar compartilhando, que você faça aí o seu devocional com esse tempo, que você seja resposta de oração para amigos, familiares, que você seja a luz do mundo nesse tempo tão maravilhoso. Eu quero convidar você a continuar a nossa leitura. Nós chegamos no livro de 1 Samuel, no capítulo 26, e nós vamos ver ali a continuação dessa história. E nós vemos que Saul, ele volta a perseguir Davi. Os zifeus, eles falam para Saul onde estava Davi. Nós vamos ver também que Saul, ele desce ao deserto com 3.000 soldados, né? E Saul acampa ali ao lado da estrada, da colina. E continuando no versículo 6, você vai ver que Davi poupa Saul mais uma vez. Davi, já sabendo que Saul tinha chegado, Davi e Abissai, ele entram à noite no acampamento de Saul. Ele vê que todo mundo ali estão dormindo, né? E Abissai até vê ali a lança ficada no chão e vê ali, e ele fala: hoje o Senhor entregou o seu inimigo em suas mãos. E aí é onde nós vemos a resposta de Davi. Davi, contudo, disse: não mate. Quem pode levar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Davi, ele age ali com misericórdia, com respeito, com temor. Não sei a palavra que você usaria, como está a sua tradução aí, mas nós vemos que, mais uma vez, Davi, ele poupa ali a vida de Saul, e nós vemos continuada a leitura que eles pegam ali a lança, pegam o jarro de água e vão para mais distante, e mais na frente nós vamos ver a demonstração da bondade, aonde Davi brada de longe para Abner: por que tu não protegestes o rei? Alguém foi aí para matá-lo. E quando Davi está falando isso, demonstrando essa bondade, né, que ele poderia ter ali tirado a vida de Saul, e Abner, que estava ali como guarda, ele questiona: você não protegeu o rei. E nesse momento Saul reconhece a voz de Davi, né? E Davi fala para ele, quando ele pergunta: é você, Davi, meu filho? Ele fala: por que tu me persegues? O que eu te fiz de mal? E aí nós vamos ver um texto muito maravilhoso onde Saul, ele é constrangido por Davi, e chega o momento final. Ali, naquele momento, ele até fala, Davi fala: hoje eu vi a sua vida com grande valor, que o Senhor também considere a minha vida com muito valor. E chega ali o desfecho, né? Então Saul diz a Davi: seja abençoado, meu filho Davi. E assim Davi segue o seu caminho e Saul volta para casa. Esse é um texto muito maravilhoso, que você possa se deliciar nesse momento aí tão maravilhoso de 1 Samuel 26, aonde vai ter o fechamento desse momento aí antes da morte de Saul, que vai lhe dar mais alguns capítulos à frente. E nós continuamos dentro do texto em Salmos 69, aonde nós vamos ter um texto muito importante, aonde no versículo 9 vai dizer: o zelo pela sua casa me devorou. O salmista aqui, ele sofre rejeição e vergonha, isolamento por causa do seu jeito justo para com a casa de Deus e pela sua boa obra. Ele fala contra o pecado, ele clama por avivamento espiritual, santificação, renovação do poder de Deus. Por isso ele sofre às mãos dos que são acomodados, que têm ali o status de espiritual até então. Então, queridos, no versículo 22 ali, no 38, ele vai dizer assim: torna-se a sua mesa diante dele um laço. O salmista pede castigo para os que se opõem a Deus e infligem ali sofrimento aos justos. Sabe, queridos, esse também é um momento muito importante a qual nós podemos observar a palavra de Deus se cumprindo. O salmista sofrendo ali pelo seu zelo com a casa de Deus, sofrendo, e muitas das vezes nós podemos sofrer algo por querer buscar mais dessa santidade, uma renovação do poder de Deus, e nós podemos ver isso também
próximo de nós. E chegou o momento até que o salmista ali pediu castigo para aqueles que estavam opondo, colocando peso, sofrimento àquele que eram justos. E na continuação do nosso texto de hoje, nós chegamos a Romanos 14, aonde também chega um momento onde Paulo fala sobre a respeito da diferença entre os irmãos na fé, da importância de não julgar uns aos outros por causa de divergência, por causa de costume, por causa de tradições. Sabe, queridos, hoje, no tempo que nós vivemos, no tempo da internet, julga-se muito isso. Muitos irmãos queridos que amam a Jesus estão muito preocupados com divergência, com costumes, com tradições, que até isso acaba a pessoa colocando o ponto de vista dela e até destruindo a fé do seu irmão ali que é mais fraco na fé ou que ainda não tem tanta maturidade. Sabe, queridos, aqui nos textos, Paulo está enfatizando que o reino de Deus não se trata de comer e beber, mas de justiça, de paz, de alegria no Espírito Santo. Então nós também, como cristãos, nesse tempo da era digital, precisamos saber o que nós estamos discutindo, o que estamos levando para a mesa, o que estamos levando para a rede. Então, as tradições, a divergência, o costume, não é para ser mais importante, não é para ser imposto o seu ponto de vista, ao ponto de que possa realmente destruir a fé do seu irmão que é mais novo. Porque lá no versículo 14, versículo 13 vai dizer: não julguem mais uns aos outros. Sabe, querido, existem muitas outras questões muito mais importantes que nós podemos e devemos encorajar uns aos outros. Ao quê? A ter uma esperança e uma semelhança como a de Cristo. A santidade, quanto à fé, quanto à doutrina, quanto à moral. Tratar com sinceridade, avaliar, corrigir, proteger uns aos outros em amor, em humildade e, quando necessário for, exercer a disciplina eclesiástica. Mas não sobre essas discussões que você está acompanhando aí no capítulo 14. Lembre-se bem, muitas das vezes existem homens e mulheres que até amam a Jesus, mas que por causa de discussões, de divergência, de ponto de vista, de costume, de tradições, estão com isso destruindo a fé dos seus irmãos. E vale nos lembrar que existem pessoas que estão chegando a Jesus agora, que ainda não tiveram um bom tempo de leitura, que ainda não têm uma maturidade. Então nem tudo nós podemos estar levando diante da rede, porque ali existem pessoas que estão nascendo agora na fé. E claro que sim, haverá aqueles que já têm muito mais tempo. E eu fico impressionado como aqueles que têm muito mais tempo na fé, na palavra, não se preocupam com aquilo que dizem e acabam, pelo seu ponto de vista, destruindo aqueles que estão começando a conhecer ainda a Jesus, começando a conhecer a Cristo, começando a conhecer as leis, a graça, a misericórdia, as tradições, e que nós devemos colocar isso em nossos corações. A vida das pessoas, a fé a qual ela tem crido, isso vai ser muito mais importante. Se você tiver um bom diálogo com essa pessoa, lá na frente você vai poder explicar o seu ponto de vista sem destruir o ponto de vista do seu irmão. Então se delicie, veja essas discussões que estão aí em Romanos 14, observe o seu ponto de vista, mas se houver alguém ao seu lado que tem um ponto de vista diferente, haja com amor, haja com mansidão, haja com humildade, que lá na frente você vai poder permanecer com essa amizade e talvez explicar um pouco mais do seu ponto de vista. Que Deus te abençoe. Compartilha também esse vídeo para outras pessoas que têm ponto de vista diferente de você da religião, mas que também vocês podem andar junto em amor e podem juntos ainda ganhar muitas vidas para Jesus. Deus abençoe e até a próxima.